Olá, Momento PC. Vamos falar um pouco hoje de como a gente está lidando com a maneira de analisar as ideias que chegam até nós e até mesmo de propagar essas ideias. E até mesmo de assumir essas ideias como se fosse uma verdade. O advento das redes sociais e dessa facilidade que nós temos com a internet também nos coloca muito mais responsabilidades. Afinal de contas, se nós não formos muito conscientes na maneira como recebemos essas informações, a maneira como analisamos essas informações e repassamos, podemos estar colaborando para criar uma série de erros que vão impactar não só a sua vida, mas principalmente a vida de uma sociedade toda. Então, uma das formas de pensamentos que é bem conhecida de quem já estudou um pouquinho de filosofia, e a gente todos deveríamos estudar um pouco para entender um pouco o ser humano, que fala é o sofismo. Né? O sofismo ele ou sofisma, né? É uma linha de pensamento de retórica que normalmente procura nos induzir ao erro, a partir de uma falsa lógica ou de um falso sentido. Normalmente utilizada por pessoas de má fé, que tentam, de certa forma, manipular um grupo de pessoas ou uma sociedade para levar essa pessoa a cometer um erro. Né? E esse discurso tem a intenção de enganar mesmo, né? E ela acaba usando um pouco do silogismo, né? Que é um pensamento lógico, mas que pode gerar conclusões equivocadas, caracterizando o que a gente vai chamar de silogismo sofístico. E o que isso tem a ver com psicologia? Bom, tem tudo a ver com psicologia, porque na medida em que eu assumo algumas verdades que vêm a partir do sofismo, eu estou assumindo mentiras, erros com relação a uma realidade e que vieram manipulados por uma falsa lógica, né? Vou dar um exemplo bem simples para você, até vou ver um exemplo que eu peguei inclusive de um livro que diz assim: Deus é amor. O amor é cego. Então, duas premissas, né? Uma afirmação, digamos, Stevie Wonder é cego. Logo, Stevie Wonder é Deus. Você percebe que aparentemente o discurso tem uma lógica, mas que nos leva a cometer um erro, porque Stevie Wonder não é Deus. Ele apenas é um ser humano que tem uma limitação visual, mas ele não é Deus. Mas a forma como é construído. E se você observar um pouquinho, a nossa sociedade está inundada de sofismos que nos induzem ao erro. Como, por exemplo, eu tenho visto com muita frequência algumas afirmações do tipo: está reclamando de questões sociais, mas usa iPhone. O que usar o iPhone tem a ver com você estar insatisfeito ou fazer reivindicações a direitos sociais? Uma coisa não tem nada relacionado com a outra. É como se dissesse: quem faz reivindicações dos direitos sociais tem que querer a pobreza. Não, se você está falando de direitos sociais, você está falando apenas do teu direito de perceber as incoerências e as injustiças sociais. Isso não quer dizer que você não possa usar um iPhone ou um Samsung muito bom. Na verdade, eu desejava que todos pudessem ter acesso a isso, né? Ou um outro, por exemplo, que eu tenho visto com muita frequência, que é com relação à alimentação saudável, né? Do tipo, se você toma refrigerante, justo aquele que toma muito refrigerante ou fuma ou até usa maconha, está reclamando dos agrotóxicos. Vamos pensar. Se a pessoa fuma, toma refrigerante ou fuma maconha, que não sabe nem a fonte, aparentemente ela teria que aceitar todos os agrotóxicos. Uma coisa não é uma lógica isso, né? Até porque o questionar o uso de agrotóxicos, por exemplo, de uma população, usado na plantação, dependendo da forma excessiva que isso é usado, eu estou tirando o direito das pessoas de ter uma alimentação saudável. Quando a pessoa escolhe ela ir lá e comprar um refrigerante, é uma escolha que ela está fazendo. Quando o agrotóxico é usado na plantação, eu não tenho mais o direito de escolha, porque ele já vai vir todo contaminado. E isso vai trazer repercussão não só para aquele que escolheu comer, digamos, algo com química, mas vai trazer uma consequência para todos, né? E esse índice de câncer altíssimo, drogas que diminuem o QI das crianças, é só pesquisar aí, né? Não sou uma especialista no assunto, mas são coisas que eu fui ler. Enfim, o que é importante? Porque eu posso criar esses sofismos na minha vida diária também sem perceber. Por exemplo, tem mulheres que acham,
né? Mulheres que sofreram situações de traição ou que vivenciaram isso na sua casa, vendo seu pai trair a mãe ou ser agressivo com a mãe, e que criam uma lógica também que não faz sentido, do tipo, todo homem trai ou todo homem é agressivo. Isso faz com que ela entenda que é uma lógica isso, é logo, se meu pai foi agressivo, se meu pai traiu minha mãe, logo todos os homens vão trair. Logo, João, que eu estou apaixonada, também pode me trair, eu tenho que aceitar, ou eu tenho que entender que é assim mesmo, né? Então, você percebe que esse silogismo, ele vai criando, silogismo sofístico, ele vai criando danos na sua vida pessoal e social. Então, vamos ficar mais atento por essas supostas ideias que têm uma lógica e que não faz sentido nenhum, nem na nossa vida pessoal, nem na nossa vida social. Espero que você também não fique divulgando ideias sofísticas por aí que não faz bem para ninguém, tá bom? Até o próximo.